dia de hoje, dia 16. Olá, queridos, graça e paz. Vamos à nossa meditação de devocional do dia de hoje, dia 16/7/2026. E nós estamos no livro de Ezequiel. Hoje vamos meditar no capítulo 1, dando sequência ao verso de número 7. Estamos observando o que significa a glória de Deus, de que jeito Deus decidiu registrar sobre a glória dele no livro de Ezequiel, por que ele falou desta maneira e o que ela especifica para nós, certo? Quando nós vamos falar com alguém de outro país, normalmente nós procuramos ter a mesma linguagem para identificação. Esse mesmo conceito está em Deus quando ele fala com cada ser, dependendo da sua área de região, seu estilo de vivência e a sua compreensão criada e obtida. Em outras palavras, para Deus falar com o reino da natureza é uma forma de diálogo. Para Deus falar com o reino dos animais é outra forma de diálogo. Para Deus falar com os universos, os planetas, são várias formas a que se refere, né? Aquilo que ele comunica. E quando Deus vem falar com o ser humano, também é numa forma de identificação possível para que nós, como seres humanos, possamos conseguir compreender. Por que estamos falando isso? Porque uma vez que a glória de Deus é a essência dele, tanto a capacidade inteira dessa essência, toda a glória, a gente não suporta ainda ver e nem imaginar. Nós não temos condições de receber a plenitude da capacidade de compreensão da glória de Deus, porém ela é manifestada a nós de acordo com o que é a porcentagem de compreensão nossa. Da mesma forma, a essência de Deus para as coisas em cada reino, de cada criação, por exemplo, o reino da natureza, o reino dos animais, o reino das plantações, o reino dos universos, o reino dos planetas. Para tudo que Deus se comunica, a essência dele interage de uma forma específica e condicionada à compreensão daquele que ouve a voz do seu Criador, do seu formador, do seu autor, né? E no caso nosso, que Deus nos deu espírito, consciência, razão, capacidade de comunicação com ele, nós também não temos ele apenas como criador e autor, mas temos ele como pai, como nossa fonte e também como aquele a qual nós entregamos e somos adotados por filho e somos transformados por herdeiro pela bondade e misericórdia infinita dele, ok? Por grande plano de amor que ele tem e teve para conosco, todos nós. Em Ezequiel capítulo 1, verso 7, nós estamos então observando a expressão da glória de Deus para o ser humano, o jeito que Deus expressou a sua forma de não só registrar em Ezequiel, mas de mostrar e contar sobre a glória dele para o ser humano. Verso de número 7, que é o que nós estamos hoje, diz assim: as suas pernas, falando sobre os anjos, os 4 seres que estavam saindo daquela nuvem, tinham pernas que eram direitas, e as plantas dos seus pés como plantas do pé de um bezerro, e luziam como o brilho de bronze polido. Hoje nós vamos seguir falando sobre a característica que Deus fez para demonstrar a glória dele. A glória de Deus mostrada em Ezequiel está falando sobre o que Deus faz com a sua essência, com a sua glória na frente do homem, diante do viver do homem, para a vida e qualidade da estrutura da humanidade que foi colocada dentro do ser humano. O que Deus faz diante do ser humano? O que Deus é para o homem? Em termos de essência e qualidade de efeito, né?
Diz o ditado: cuidado com quem você anda, porque você vai começando a reter essas características. Da mesma forma, quais são as características que nós retemos quando Deus está conosco? Quando nós damos toda a liberdade e a essência de Deus reflete em nós. Quando a essência de Deus reflete em nós, tem até um versículo em Salmos que fala: a luz do teu rosto, que ela resplandeça sobre nós. Quer dizer, as características de Deus, daquilo que Ele vê na vida, que ela resplandeça em nós. O que é que a glória de Deus ela faz? E ela foi preparada, e ela é capaz, e ela está pronta para formar o homem. Então, nós vemos aqui que veio a demonstração de 4 seres. Eu vou ler um pouquinho antes, verso 6, cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas, e as suas pernas eram direitas e suas plantas de seus pés como plantas do pé de um bezerro. Bezerro é o filhote do boi. Boi na palavra refere-se à carne, né? Não só a carne de manutenção para alimento, mas também se refere na Bíblia sobre quando Deus quer falar com a parte física, quando Deus quer falar com o corpo do ser humano, dos seus filhos. Também quando Deus quer falar de coisas de manutenção física. E quando Deus quer falar também sobre excesso físico, carnalidade, impulsividade. Também refere-se algumas vezes à palavra quando se trata de animais. Nesse caso, o bezerro é o filhote do boi. Então, cada um tinha asas que se cobriam, se protegiam, outras que voavam, que seguiam avante, e pernas direitas, corretas, parecendo pernas da formação de um ser humano comum, de um homem comum, e os pés de bezerro, que fala sobre o caminhar material, físico do homem na terra. Então, como nós falamos no último vídeo sobre Ezequiel, nesse canal, do versículo anterior, o verso 6, Ezequiel não está expressando eu vi 4 homens saindo de dentro da nuvem. Ele expressou eu vi 4 seres, 4 anjos de Deus saindo da nuvem. Só que eles tinham a formação de um perfil de um homem. Por quê? Estava representando a glória de Deus formando o homem. Como ela forma o homem. E esse homem, ele tem pés de bezerro, porque por enquanto ele está andando numa vida material. Em outras palavras, ele está dentro do planeta Terra. Ele está condicionado a uma vida física no planeta Terra. Quando ele for transportado para a eternidade, para os céus, ou no arrebatamento, ou quando depois que ele descansar, Deus o ressuscitar, o que vai acontecer? Ele vai se tornar alguém que não tem mais esses pés de bezerro, ou seja, de uma vida material, de carne física, mas ele viverá uma vida em espírito e em verdade com Deus, com um corpo transformado. Seu corpo será de um tipo diferenciado, capaz de outros poderes celestes com Deus. Então aqui, esses seres estavam com os pés de bezerro, significando a parte física, vida material. Nossos dias, mesmo que sejam rápidos diante da eternidade aqui na Terra, eles são contados e preparados por Deus para nós aqui na Terra. Ok? Outra passagem que fala sobre pés, na visão de Daniel, fala da estátua e os seus pés eram de barro e de ferro, que trata também, referindo-se à humanidade, a um estado humano, barro, e a um estado da perca de humanidade, que se torna ferro.
ok? E vem a palavra, significando uma pedra, e começa a esmiuçar os pés daquela estátua. Então, desfazendo os efeitos, né, da mistura entre barro e ferro. Nós vemos aqui, então, que nessa visão, Deus está falando que a glória dele direciona o homem na sua vida material. Quando ele fala sobre as pernas direitas de um homem, na formação daqueles anjos que estavam naquela nuvem, e os pés deles eram de bezerro polido, está dizendo que a glória de Deus endireita os passos do homem e transforma o seu caminho, que significa pés, né, em um brilho de bronze polido, bem refinado diante de Deus. Algo que é polido está bem refinado diante de Deus. Isso fala que a glória de Deus, ela endireita e refina cada dia mais os nossos passos. Por isso que a palavra também fala, né? Bem-aventurados os pés dos que anunciam boas novas de salvação, que trazem a paz, que dizem a Sião, o teu Deus reina, que falam as pessoas, anunciam sobre o seu Deus e o seu Deus reina, ok? Então, o que está dizendo é que a glória de Deus, quando ela começa a se apresentar a nós, ela vai tratar de todo o nosso ser, de toda a nossa forma, nossa formalidade, né? Não estado de status de ética externa com o qual a gente lida com as coisas, mas fala sobre a formalidade no sentido de estrutura de formação nossa. Como é que nós estamos sendo formados para Deus e com Deus todo o tempo? Deus cuida de nós. E é interessante porque ele põe as características, né? Nossa vida material como caminhos, pés de um bezerro numa vida física, mas sendo polida, trabalhada por Deus em pés, pernas direitas, caminhos direitos diante de Deus, ok? Nós estamos então nos preparando para verificar mais sobre essa formação dos anjos do Senhor, representando a glória dele, diante do livro de Ezequiel, e entendendo que são seres, né, que trazem a mensagem do poder de Deus, não são presos a um planeta, né, eles são seres espirituais, sem matéria física que prende eles numa localidade, e são seres cheios de habilidades do poder de Deus para obras específicas. Assim como a glória de Deus fez cada anjo do Senhor, a glória de Deus também nos fez e nos deu autoridade sobre tudo aquilo que Ele nos confiou, ok? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações e até mais.